Se tiver saindo o barulho do ventilador, vocês relevem porque tá muito calor. Recado dado, bora pro vídeo. Eu sabia que ia ser ruim assistir de trouxa. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? O São Paulo perde mais um jogo no Morumbi, dessa vez pro Ceará pelo Brasileirão por 1-0. E o time de ressaca pela eliminação na Libertadores jogou igualzinho jogou contra a LDU. Uma merda, porque o time tendo mais posse de bola, mais volume de jogo, jogando no campo de ataque, só que não tem objetividade, não tem vontade de jogar. É muito passe para o lado, muito passe para trás, muito porque o ataque do São Paulo é só tristeza. O Ferreirinha desaprendeu a jogar bola, não fez uma jogada boa o jogo inteiro. E o Luciano é aquela tristeza na área, ele só quer bola no pé, quando recebe é fominha, fica ciscando nos lances em vez de chutar, tocar para alguém. Então fica muito difícil o São Paulo ter chances boas criadas com um ataque tão ruim como está sendo nos últimos jogos. Dos jogadores de frente do São Paulo, o único que se salva é o Rodriguinho, que além de ter que pegar a bola no pé dos volantes, porque a bola pouco chegava nele limpa, ele tinha que ir para cima sozinho, encarando toda a marcação do Ceará, porque o time não se aproximava, o time não se movimentava, era só jogada forçando a esquerda com o Ferreirinha, que, como eu disse, não fazia a jogada acontecer, a jogada morria no pé do Ferreirinha. E o que acontecia, a principal jogada do São Paulo, ela bola cruzada na área, só que não conseguia levar perigo, porque o Luciano, além de chutar fofo, cabeceia fofo. Então ficava muito fácil para o goleiro do Ceará, o Bruno, fazer as defesas, porque a bola ia em cima dele, quando não ia para fora. E para você ver que o Rodriguinho era o único que estava se salvando no jogo, a melhor chance do São Paulo no primeiro tempo, e arrisco-me dizer, do jogo todo, foi com ele, numa bola que acertou o travessão depois de desviar. De resto, o ataque do São Paulo foi igualzinho contra a LDU, não existiu. Na defesa, o São Paulo não teve trabalho, porque as melhores chances do Ceará estavam sendo em cima do Rafael, a zaga não estava tendo trabalho, mas teve um desfalque. O Tolói, no terceiro jogo dele, nessa volta ao São Paulo, sentiu a coxa, uma lesão na coxa, e teve que ser substituído. E agora fica aquilo de o Tolói não joga mais em 2025, porque o departamento médico do São Paulo, o jogador entra lá e nunca sai, é impressionante. Tanto que foi uma das coisas que a torcida protestou antes do jogo no contorno do Morumbi, mas depois eu falo sobre isso. Agora, o que eu tenho que falar é dessa postura ridícula do time do São Paulo. O time apático, sem vontade, não corre em campo, só anda, é só passinho pro lado, passinho para trás, não tem fome, não tem vontade, e tinha que ter isso, principalmente depois do vexame que deu de ser eliminado em casa para a LDU na Libertadores. Só que os jogadores não estão nem aí, eles não querem saber. A sensação que eu tenho é de que o resto do ano do São Paulo vai ser igual ao ano passado, quando perdeu para o Botafogo na Libertadores, foi eliminado pelo Botafogo. Os jogadores sem vontade, já estando de férias, não vão querer saber de mais nada, e para eles é indiferente. Só que aí é que tá, o São Paulo tem que buscar o prêmio de consolação, que é ir para a Libertadores ano que vem por vaga direta. Só que desse jeito não tem condição. Os jogadores precisam ter um choque de realidade, entender que o ano ainda não acabou. Tá perdido na questão de títulos, mas ainda tem coisa em jogo. Só que é a preguiça, eles não têm vontade de jogar bola. É impressionante que todo ano é assim o time do São Paulo. 2023, quando ganhou a Copa do Brasil, os caras largaram. Foi eliminado ano passado pelo Botafogo, os caras largaram.
e agora sendo eliminado pela LDU, os caras largaram também. É essa a imagem que eles passam. Depois a torcida cobra, acha ruim. No segundo tempo o São Paulo continuou pressionando, só que não conseguia levar perigo para o goleiro do Ceará, porque o Ferreirinha mal chutava e quando chutava era todo torto, e o Luciano seguia ciscando e além de chutar fofo, cabeceia fofo, porque várias vezes o São Paulo cruzou na área e ele cabeceou sem direção, sem força e em cima do Bruno. Fica muito difícil de jogar assim. E aos 12 o Ceará, no quem não faz toma, abre o placar do jogo com o Pedro Henrique, que aproveitou que o Alisson tirou mal a bola, ficou com ela livre na área e deu um corte seco no Rafael, mandando a bola para o gol. E tudo isso aconteceu por erro de marcação da defesa do São Paulo, óbvio, mas principalmente o Cédric, porque em vez dele marcar o Pedro Henrique que estava passando, ele ficou marcando a bola e o cara passou nas costas dele sem dificuldade nenhuma para fazer o gol do Ceará. E o Pedro Henrique já tinha feito gol na gente no primeiro turno. Olha, o ataque do São Paulo já está horrível e a zaga está seguindo no mesmo ritmo, tá feio, é um show de horror o jogo do São Paulo. Aí o Crespo, no desespero, mexe para tentar fazer alguma coisa, só que o cara não tem opção. O Dineno não acerta um passe, a bola queima no pé dele. E o Lucas tá sem ritmo de jogo. E olha a falta de opção que o Crespo tem no ataque, porque ele não conta com vários jogadores que estão machucados. Os que estão disponíveis ou são um bando de jogador grosso que briga com a bola, ou estão voltando de lesão e sem ritmo de jogo. Aí ele tem que colocar esses caras esperando um milagre acontecer, coisa que não acontece. O Crespo vai precisar de um grande milagre, porque se ele depender desses atacantes do São Paulo, ele tá na roça, principalmente do Luciano, que começou muito bem nessa volta do Crespo ao São Paulo, estava sendo um dos principais jogadores, só que agora, talvez por ter ganho muita moral do Crespo, da diretoria e da torcida, subiu a cabeça do Luciano e não tá jogando nada, não dá um chute no gol, quando cabeceia a bola é para fora, como eu disse, é chuta fofo e cabeceia fofo. Só que uma coisa que nunca muda no Luciano é os chiliques, porque puta que pariu, hein? Ninguém pode errar no São Paulo, que ele dá o showzinho dele. Só que ele erra. Você pode ver, ele erra o jogo todo. Você não vê nenhum jogador reclamando dele. Hoje o Lucas foi tentar uma jogada individual, perdeu a bola. Pra quê? Meu Deus do céu, o cara quase teve um treco em campo. Só que é impressionante. O Luciano, como eu disse, fica o jogo todo errando. Ninguém reclama dele. Aí é um erro de qualquer outro jogador, ele surta, ele dá esse estilique, ele fica tiltando. É foda, porque a diretoria, a comissão técnica tinha que pegar no pé dele e falar: ô filho, você não tá jogando nada, para com essa graça, tá chato. Você fica jogando a torcida que já não tá bem contra os seus companheiros de time e até mesmo com você, porque a torcida também já tá de saco cheio de todo esse showzinho do Luciano. E por causa de tudo isso, a gente perdeu mais um jogo no Morumbi, que recebeu o pior público do ano, 12.342 torcedores, e já era de se esperar um público bem baixo, porque um jogo segunda-feira à noite, com todo mundo tendo que ir trabalhar na terça-feira e o time não jogando merda nenhuma, ainda foi bastante gente. Teve esses caras que foram pro estádio ver o jogo, foram corajosos, sejam eles os torcedores comuns, não sei se é certo dizer isso, e os da organizada. E falando de organizada e torcida do São Paulo num geral, a torcida protestou contra o vexame da Libertadores e cobrando uma atitude da diretoria do São Paulo, essa diretoria amadora.
teve críticas ao Casares, ao Belmonte, ao Rui Costa, ao Chapecó, a venda das joias da base por um preço de banana e cobrando uma mudança da postura que o time do São Paulo vem tendo nos últimos jogos, porque eu volto a falar, é ridículo que o São Paulo está jogando. Mas sabe o que é mais engraçado nisso tudo? Porque o presidente da organizada do São Paulo, da Independente, na hora que os caras estavam cobrando, ele mexia no celular, ele não falava nada. Engraçado, né? Será que ele foi comprado por essa diretoria de pilantra, de cara mau caráter? Porque eles são os grandes responsáveis pelo que está acontecendo no São Paulo. Eles estão afundando todo ano o time do São Paulo. E eles já começaram a desviar o foco com aquelas conversinhas mole. Agora a nova é um grupo de investidores para melhorar o time do São Paulo. Tá sendo igualzinho a conversa que teve, que um empresário grego, dono do Panathinaikos, ia comprar parte da base do São Paulo para investir, e até agora, ó, nada desse cara aparecer. É igual o Barolo diz, é só o São Paulo passar por um vexame que essa diretoria pilantra começa a inventar uma cortina de fumaça para desviar o foco deles, para eles, os verdadeiros responsáveis, não serem cobrados por o que eles estão fazendo com o São Paulo, porque eles estão arrebentando o São Paulo. Cada ano que passa está piorando. O Casares, ele acabou com o time do São Paulo no ano. Tinha um monte de moleque bom que poderia ajudar o São Paulo. Ele foi vendendo a preço de banana. Chegava o clube e perguntava, ele jogava no colo o jogador. E agora, por causa desse movimento, dessa gestão patética, o São Paulo está colhendo. O São Paulo está se ferrando em campo. Agora, voltando a falar do time, é ridículo. Mais uma partida vergonhosa desse time do São Paulo, que não consegue jogar. O time pressiona o jogo todo, só que não tem qualidade, não tem objetividade, não tem fome. É um time sem vontade. Os caras entram se arrastando, eles não entram para honrar a camisa do São Paulo. E eu vi muita gente criticando o Crespo. Gente, vocês estão errados. O Crespo é o único que não tem que ser criticado, porque ele chegou agora, ele conseguiu fazer esse time do São Paulo jogar, só que os jogadores se machucaram e ele não tem peça de reposição à altura, ele não tem jogador de qualidade. Ele está fazendo o que ele pode com um elenco muito limitado. Não tem como cobrar. Agora, se o time tivesse com os principais jogadores 100% de condição de jogar e o time não tivesse entregando, aí sim o problema era o Crespo. Agora, o cara tem o Rigoni, Luciano, Dineno e Tapia para ser atacantes para o ataque do São Paulo. Não tem muito o que fazer. Ele tem que pôr os caras e rezar para o milagre acontecer, como eu disse antes. No jogo de hoje, poucos se salvam, que são o próprio Crespo, o Rafael, o Rodriguinho, o Alan Franco e o Arboleda. De resto, é tudo ruim de serviço. O Pablo Maia e o Bobadilha não marcam, não correm, estão parados. O Cedric, um cone. O Enzo corre, mas muito pouco. O Dineno briga com a bola. O Mailton, eu tenho grande expectativa, mas ainda está se adaptando, então não está apresentando um bom futebol. Hoje os únicos que se salvam são o Rafael, o Alan Franco, o Arboleda, o Rodriguinho e o próprio Crespo. De resto, todo mundo ruim de serviço, todo mundo decepcionando. O Tolói se machuca, tudo bem, não é culpa dele, até foi dito na transmissão, faz muito tempo que ele não joga, mas poxa, é umas coisas que não dá para entender. O Cedric é um cone em campo, não faz nada. Teve aquele lance na linha de fundo que ele dá um giro na marcação, mas só isso, desde que ele chegou. O Mailton começou agora, então é muito difícil criticar, apesar de algumas engrossadas que ele dá, mas eu acho que é um cara que tem muito potencial.
Pablo Maia e Bobadilla não marcam, não correm, só não fazem nada. O Ferreirinha esqueceu como joga a bola, e quem deve estar gostando disso muito é o Neto, porque o tempo da aposta está acabando e pelo andar da carruagem o Ferreirinha não vai chegar a 10 gols, porque está numa nhaca, e é impressionante que essa aposta está desde março e o Ferreirinha largou de jogar, não consegue jogar. É igual eu disse em outros vídeos, o Ferreirinha, quando começa a jogar bem, parece que o sucesso sobe a cabeça dele, ele para de jogar, esquece, fica numa perna. E o Luciano, que mais uma vez é horrível, perde todas as chances, só serve para dar chilique, ficar reclamando em campo, e fica uma pergunta no ar: será que já está chegando o fim do Luciano no São Paulo? Será que o melhor para os dois é seguir caminhos diferentes? Porque, na minha opinião, o São Paulo precisa fazer uma reformulação, precisa começar a dar uma rejuvenescida nesse elenco, porque já está um elenco muito desgastado que segue decepcionando a gente, é impressionante. E agora o São Paulo se prepara para enfrentar o Fortaleza no Castelão quinta-feira, e vamos ver se lá no Nordeste o São Paulo consegue voltar a vencer depois de 4 jogos, coisa muito difícil. É mais fácil o São Paulo ajudar o Fortaleza na luta que eles estão contra o rebaixamento do que se ajudar, igual foi hoje contra o Ceará. Os caras não venciam há 4 jogos e venceram, conquistando a sua 3ª vitória fora de casa. O São Paulo segue sendo o time que ressuscita os mortos no Brasileirão. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhem o vídeo, vocês fazendo isso me ajudam muito, então bora me ajudar dando essa moral. Comentem aí o que vocês acharam de mais um jogo horrível do São Paulo, o que vocês esperam para o jogo contra o Fortaleza. Vamos bater um papo legal. Também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, vai estar aparecendo aqui na tela e vai estar na descrição do vídeo. E é isso, galera, até o próximo jogo, valeu, falou, e um abraço aos torcedores e torcedoras do São Paulo e das outras equipes. Tamo junto. Ah, e mais um recado: fora Casares e fora diretoria amadora.